Olá, meus amores! Olha só o que eu lhes trago. Tu vai te animar com essa receita. Sabão de pote dura igual pedra. O segredo das donas de casa inteligente. Com o poder da água oxigenada, essa maravilha que serve tanto para deixar tuas panelas brilhando, como as tuas roupas tinindo de limpas. Tu ainda pode ralar e fazer um alvejante em pó dele. Isso mesmo. Agora chega de conversa, porque tá incrível esse passo a passo. Não perca as dicas e vem comigo. Porque essa receita aqui com certeza é mais uma carimba que está top! Então, amores, bora lá se atirar neste nosso detergente sólido de pote. Um sabão derrete gordura mesmo. Aqui, gente, eu tenho 2 litros de óleo. Esse meu óleo, ele é usado, mas não é tão usado como vocês podem ver. A parte de baixo até tá mais usada. Essa aqui é a segunda garrafa que eu pego já. Vamos acrescentar água sanitária, tá? Lembrando que tem diferença, eu vou te falar a diferença quando o óleo é mais saturado para quando ele é mais limpinho assim, beleza? Mais clarinho. São 85 ml de água sanitária. A água sanitária vai eliminar bastante do cheiro desagradável de óleo. Ela colabora e bastante. Então, eu faço uso e indico que tu faça também. Mas não precisa ser em altas quantidades. O que vai determinar também um sabão sem cheiro desagradável é o modo de preparo. Uma das dicas fundamentais já vou te dar agora, que é a soda em descanso. Vou bater aqui com o mixer. Se tu não tiver um mixer, tu pode sim fazer essa receita tranquilamente, manualmente, beleza? Só tu vai ter que bater bem para agregar bem e o teu produto não ficar com cheiro desagradável. Bora lá bater. Ó, dá para observar, né, o tanto que a água sanitária clareia. Olha como ficou branquinho. Aqui, gente, eu tenho barrilha leve e é aqui que eu te peço muita atenção. Eu tô utilizando 50 gramas de barrilha leve. O meu óleo, como vocês podem observar, ele é clarinho. Se ele fosse extremamente escuro, eu não iria colocar essa quantidade, tá? Eu iria colocar no máximo 25 gramas, beleza? Vamos combinar assim para te ter sucesso na tua receita também. Esse produto, ele é extremamente desengordurante, esse detergente sólido de pote, né? O sabão de pote. Então, aqui eu tenho também o bicarbonato de sódio. São 30 gramas de bicarbonato. Mais um lembrete, óleo muito escuro, tu vais acrescentar apenas 10 gramas de bicarbonato. O passo a passo é muito importante, por isso que tem que olhar o passo a passo, né? Não adianta se jogar na receita sem o passo a passo, porque depois dá erro. Os ingredientes são de menos. Vou bater aqui com o mixer um pouco também. Agregou bem o bicarbonato e a barrilha leve. A gente vai acrescentar a soda. Como eu falei para vocês, essa soda ela tem que estar em descanso. O que é isso? Eu dissolvi a minha soda. Na verdade, essa daqui eu dissolvi uma semana atrás, mas pode ser 3 horas em diante, tá? Porque daí ela fica fria. E a soda fria vai demorar um pouquinho a saponificar, o que vai te trazer um sabão com uma saponificação completa. Já ouvi vários relatos de várias inscritas minhas dizendo: Milena, o meu sabão ficou no pote. Eu também cometia esse erro, gente. É ter sempre a soda em descanso. São 280 gramas de soda, de 96 a 99% de pureza, diluída, dissolvida em 300 ml de água lá da torneira. Coloque a soda sobre a água e não o contrário. E reserva, tá? Reserva aí 3 horas antes para te ter sucesso na tua receita. Não esqueçam de luvas, máscara e óculos, gente. Parece besteira falar em todos os vídeos, mas ainda tem gente que se machuca, né? A minha responsabilidade é lembrar vocês. Coloquei aqui a soda, fui falando com vocês, dei uma bela de uma agregada. Agora eu vou vir com a estrela dessa receita, que é a nossa água oxigenada. O que vai diferenciar esse sabão de pote, detergente sólido para o sabão em barra, é que a gente pode deixar ele um pouquinho mais molinho, tá? São 150 ml de água oxigenada. Desculpa, gente, 180, perfeito? A água oxigenada é um alvejante seguro para as roupas brancas e coloridas. Ela também
age baixando o pH, fazendo tu ter um produto com extremo poder de desengordurar. Esse sabão de pote aqui, para quem quer vender para mecânico, para quem tem um marido que trabalha com graxa, ele é incrível. A saponificação natural aqui do óleo mais a soda já vai te gerar um produto bem potente, bem poderoso. Só óleo e soda, Milena, gera um produto potente, poderoso? Sim, gente, sabão em barra é extremamente potente e poderoso. Mas a gente quer um poder a mais, por isso que a gente acrescenta ingredientes a mais. Não é à toa, tá? Tudo aqui vai influenciar para te ter um sabão cheirosinho, bem potente, espumante, desengordurante. Então te joga aí. Eu não gosto, gente, de colocar açúcar nos meus sabões em barra. E quando antigamente eu colocava mais, hoje em dia aí tem uns questionamentos, por quê? O açúcar, ele acaba deixando o sabão um pouco mais mole, tá? Essa é a verdade, ele não é uma glicerina, gente. A glicerina natural do sabão em barra tá se formando aqui, nesse processo. Então não tem necessidade também. A gente acrescenta coisas que tem necessidade que vão contribuir, tá? E esse sabão que vocês vão ver que a aparência dele também fica bem bacana. Eu vou dar uma batida aqui e vou vir com o último ingrediente. Ó, gente, uma batidinha. Vou explicar também uma coisa pra vocês. Esse produto pode ser usado nas roupas, tá? Claro que o intuito é fazer um desengordurante bem potente, mas pode sim. Não esquecer alguma coisa, meu nome não é Milena, né, gente? Ó, eu quero colocar um pouquinho de essência, mas não é pra louça, gente. Mas eu vou confessar pra vocês que eu sou completamente apaixonada por produto perfumado, até mesmo pra lavar louça. E como eu falei pra vocês, olha, não tá focando aqui, né? Pronto. Como eu falei pra vocês, esse produto pode ser usado nas roupas também. Então, por isso que eu vou colocar assim. A gente colocou aqui a barrilha leve, né? E a água oxigenada. Quem aí já viu a receita do tira-manchas? O tira-manchas é a mistura, a fusão da água oxigenada, só que o volume dela é maior, com a barrilha leve. Então aqui a gente tem um poderoso tira-manchas também. Eu gosto muito de trazer produtos que servem para mais de uma utilidade. Vocês sabem disso, né? E esse aqui serve, por isso eu vou acrescentar aquela essência ali que eu mostrei para vocês, que é madeira do Oriente. Ela é incrível e esse produto aqui, gente, já é uma encomenda. Então, eu vou deixar ele cheirosinho, porque a primeira coisa que as minhas clientes, que eu tenho poucas, mas são fiéis, são 15 ml, tá? Fazem quando pegam os meus produtos é cheirar. Eu acho que a maioria das pessoas, inclusive eu, quando vou no supermercado também, eu quero sentir o cheiro. Então, é interessante tu te jogar nessa dica de deixar os seus produtos bem perfumados. A essência só perfuma, tá, gente? Não vai contribuir com poder de nada. Agora, vamos bater mais um pouquinho aqui, ó. Tá bem cremoso, mas a gente pode ir um pouquinho mais. Bora lá. Gente, o meu mixer, ele tá atacado dos nervos, sabe? Eu acabei deixando, estragando ali a parte de regular a velocidade. Então, ele vai a todo vapor. O que eu te indico? Milena, eu tenho um mixer. Não coloca ele, gente, o cheiro dessa essência é surreal. Eu ganhei da minha amiga Michelle, inclusive, um beijo. Ele acaba batendo muito rápido, sabe? E o ideal para esse sabão em barra é tu ir controlando a velocidade. Coloca na mínima, sempre. Vou separar aqui corzinhas pro nosso produto ficar incrível, tá? Isso aqui é opcional também, mas às vezes eu quero ser frufruzenta, então o nosso produto ele é potente, mas ele pode ser bem lindo. Deixa mais bonito visivelmente, né? Aqui, gente, eu tenho corante azul. Esse aqui ele é próprio para produtos de limpeza. Eu deixo o link aí pra vocês de uma marca bem semelhante a essa, tá? Não chega a ser igual. E esse aqui é rosa. Rosa, esse aqui tem bastante plataforma. Eu deixo o link pra vocês, ó. Rodamito, negócio assim. Sempre confundo o nome. Aí a gente vai mexer aqui, ó. E eu vou dar uma batidinha com o mix. Observem que essa massa, ela tá bem cremosa, ó. É assim que a gente deve separar o produto, tá? Pra colorir. Quando já deu bem a saponificação. Se ficar óleo em cima,
tu vai ter um sebão. É um produto que não vai espumar, que não vai limpar. Então, o segredo para te ter um sabão em barras, um sabão de pote, um detergente sólido, um sabão líquido de qualidade é mexe, mexe, que é bom, tá, gente? Então, mexe aí. Falei que eu ia dar uma batidinha com o mixer. Vou dar aqui porque vai facilitar a minha vida. O mixer, gente, é um investimento que vai fazer tu fazer bastante produção, facilitando aí a tua vida. Lembrando que tu pode sim fazer manualmente, tá? Não tem problema não. Vamos tirar tudo que pegou aqui no nosso querido amigo e companheiro mixer. E, gente, essa receita aqui eu vou fazer toda diferente, inclusive eu vou colocar em recipiente diferente. Eu tô com uma vontade, cheguei a sonhar com essa receita, então eu vou colocar nesses potes aqui, que tu encontra em qualquer lugar, tá? Mas tem lá na Shopee, que é pote de pasta, sabe? Vai combinar, porque esse produto ele é mais destinado às louças, né? Serve para tudo, como eu falei para vocês, mas a gente tá fazendo para vender para quem quer produto desengordurante. Deixa eu passar aqui, ó, que se tu não passa, ele acaba, gente, ó, ficando mais firme aqui no pote. Então, é só passar a colher, tá numa cremosidade, gente. Olha isso aqui, um sonho, né, de sabão. E aí a gente vai colocar, todo mundo pode ter, se tu não tiver esse pote aqui, tu pode com toda certeza colocar em potinhos de margarina, né? Aqueles que vêm de doce. Use a tua criatividade, até a caixinha de leite dá, gente. Ó, maravilhoso. Vou acelerar aí o vídeo. E agora eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, por cima de cada um, esse corante, essa base com corante azul e rosa. E aí a gente vai misturar. Cada um usa a sua criatividade aí. Vai ficar muito legal. Eu tô bem empolgada pra ver como vai ficar o nosso sabão de pasta, detergente sólido. Me ajuda aí. Qual nome tu acha que fica melhor pra esse nosso produto? Olha, amores, agora o que eu vou fazer? Eu vou só, ó, dar uma mexericada aqui, ó. Tá vendo? E o bacana é que esse aqui, gente, não tem problema dele ficar bem cremoso, sabe? Ó, não tem problema, pelo contrário, vai ser favorável. E olha só, meus amores, eu tô ansiosa pra ver como que vai ficar. Certamente vai inchar, tá? Por conta da água oxigenada. Então, vai ficar um pouco pra cima. Eu acho que já até tá dando uma inchadinha. Eu tirei um recipiente do potinho, porque tava sobrando. E aqui, amores, eu tenho sabão sem soda ralado. Eu vou deixar bem tipo um doce. Isso daqui é opcional, tá? Ó, vou deixar aqui, vamos ver como é que vai ficar. De repente nem fique, tá, gente? Ó, mas eu quero esse aqui bem diferenciadinho. Eu ralei faz tempo. Eu faço sabão sem soda, se sobra, eu deixo assim, ó. Poderia ter colocado na massa, mas eu não queria. Eu queria exatamente assim, ó. Não tem problema com a bagunça, porque o artista tem que fazer a baguncinha dele, né, gente? Ó, coloca, se quiser. Isso aqui é opcional. Hoje eu tô bem frufruzenta. Ó. Tá vendo? E é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá meu sabão sem soda. Uma diquinha top. Fez o teu produto, já deixa uma água fervendo pra colocar nos potes. Assim sai bem fácil, tá? Água fria demora um pouco mais. Enfim, vou ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos esperar esse desenho, né? Pra vocês um clique e pra mim é aquela longa espera. Até mais! E olha só, meus amores, cadê a cor do nosso sabão de pote? Sumiu, gente, ficou mal ali, ó. Eu deixei ele secar um pouquinho no sol. Sempre que tem sol, coloca o teu sabãozinho lá, que daí ele fica pronto muito mais rápido. Só que perdeu a cor. Não sei se foi exatamente por conta do sol ou também pode ter sido por conta da água oxigenada, né?
Gente, mas eu creio que foi o sol, porque até o sem soda ativa, ó, que eu joguei por cima, tá sem cor. Só aquele ali que eu não sei o que aconteceu. Deixa eu contar pra vocês que esse produto aqui tá duro igual pedra. Eu falei, né, aí durante o vídeo que ele ia ficar um pouquinho mais mole, ou que ele poderia, né, por conta de ser de pote, ficar um pouquinho mais molinho. Mas, gente, ficou pedra de duro. O que eu particularmente gosto muito. Olha, rende bastante. Vou colocar vocês no tripé. Tô voltando após 48 horas. Gente, menos de 24 já tava duro. Gente, branco é apelido, né? Tá extremamente branco também. Tão branco que não temos corante. Ó, vai sair, tá? E deixa eu falar pra vocês que o intuito é usar nas louças, mas isso aqui tu pode ralar e fazer um alvejante em pó e tu pode sim lavar as tuas roupas. Ó, gente, tá pedra, tá? Pedra, muito duro, muito branco, bem potente para as louças e roupas. Vou acelerar aí. Olha, gente, eu achei um charme, eu achei que ficou bem bacana, assim no pote de pasta, e isso é muito bacana também, porque bastante pessoas não têm potinho específico, né, para sabão, e esses potinhos são bem baratinhos, então tu não vai ter desculpa para não te jogar nessa mega dessa economia. Aqui no mercado, 160 gramas de sabão tá custando em média R$ 6,50, gente. Olha, vou mostrar para vocês, provavelmente aqui, ó, durão, né, gente? Aqui a gente tem mais de 200 gramas, que esses potes são de 250 ml, se eu não me engano. Esse sabão de pote é para as louças, para roupas, é o teu aliado. Gente, a brancura que tá esse produto, pessoalmente, é mais do que aparece aí para vocês. Muito lindo. Um cuti-cuti. Aqui eu tenho a minha balança, vou mostrar para vocês, ó, 265 gramas. Isso, gente, que esse aqui é o menorzinho, tá? Olha, vamos ver esse aqui. Olha aí, quase 300 gramas, gente. Eu vou messar todos e vou te dar o rendimento total. Porque não vai dar, ó, pra tá empilhando um em cima do outro, que ele vai parar só 2. E temos um baita de um rendimento desse sabão, branqueador para as roupas e um poderoso brilho alumínio para as tuas panelas. São 2 quilos, 480 quilogramas. Então vem de teste de eficácia comigo. Eu tô apaixonada por este formato. Parece uma flor, um doce, não sei, gente. Olha só o estado que tá a minha chaleira. Horrível, né, gente? Então, lembrando, tá, que esse produto, ele serve tanto para as roupas como para as louças. Deixa eu ver se eu tenho um bombril aqui em mãos. Achei. Tu pode sim tá fazendo aquela limpeza também nas tuas roupas. Como o nosso sabão foi feito há bem pouco, o tempo de cura dele é de 21 dias. Aí ele vai baixar o pH. Eu, particularmente, uso antes, tá? Mas te aconselho a esperar aí. Eu não consigo esperar, gente. Ó, gente, duro, ele não vai sair correndo, sabe? Ficar derretendo ali. E aqui tá horrível. Olha, gente, horrível mesmo. Bora lá. E aqui a gente sempre tem o teste de eficácia. Inclusive, se tu gosta de teste, comenta aí, #teste. Bora lá conferir. Meus amores, os nossos produtos são muito versáteis, né? Por isso que eu gosto sempre de falar. Limpa tudo, lava a roupa, lava a louça. Olha só, gente, o brilho, se não parece um espelho, tá nova de novo. Olha, e aqui que tava horrível, saiu tudinho. Gente, incrível esse resultado. Eu espero que tu faça e volte aqui para me contar o que tu achou. Vou deixar aqui uma playlist de sabão em barra. A gente tem muito sabão em barra aqui no canal também. Obrigada pela tua audiência, um grande beijo, um grande abraço e até os próximos.